Israel, uma terra pequena, mas com uma história gigante. Hoje, ela é um dos países mais modernos do mundo. Mas você já se perguntou como era viver ali nos tempos bíblicos? Como o sexo era visto? Que crimes chocavam a sociedade? E quais punições eram aplicadas a quem quebrava as regras? Milhares de anos atrás, ser mulher significava seguir regras rígidas e enfrentar desafios que hoje parecem impensáveis. O casamento não era sobre amor, mas sobre honra e sobrevivência. A infidelidade podia custar a vida. O desejo era controlado por leis sagradas. E a justiça, muitas vezes brutal e definitiva, penas de morte, julgamentos públicos, crimes que pareciam banais, mas levavam a punições extremas. Hoje, vamos desvendar os mistérios mais sombrios de Israel antigo, as leis que moldaram essa sociedade e os segredos que podem mudar sua visão sobre a história. Situado entre grandes impérios da antiguidade, Israel era uma terra de contrastes e batalhas constantes. De um lado, o poderoso Egito, com suas pirâmides e faraós. Do outro, os temidos impérios da Assíria e Babilônia. No meio desse território estratégico, um pequeno povo lutava para manter sua identidade e suas tradições. O território de Israel, embora pequeno, era diversificado. As montanhas rochosas se erguiam majestosamente, criando um terreno desafiador para a agricultura. Em várias regiões, a aridez da terra testava a fé e a perseverança do povo. A sobrevivência dependia das chuvas sazonais, um presente divino que determinava o sucesso ou o fracasso das colheitas. E isso é só o começo. Ainda vamos falar sobre as mulheres em Israel antigo e como o sexo era visto pela sociedade, e vamos mergulhar nos códigos de justiça que determinavam crimes e punições, explorar como funcionavam as guerras e descobrir segredos surpreendentes sobre a sexualidade e os casamentos dessa época. Cultura e religião. Pense em uma sociedade onde cada aspecto da vida era regulado por leis divinas. O judaísmo não era apenas uma religião, era o fundamento de toda a existência. A Torá, com seus mandamentos e orientações, guiava desde as decisões mais simples até as mais complexas. Enquanto os povos vizinhos adoravam múltiplos deuses, Israel se mantinha firme em sua crença em um único Deus. Uma revolução espiritual para aquela época. O Shabat, momento sagrado da semana, transformava completamente a rotina do povo. Por 24 horas, todo o trabalho cessava. Famílias se reuniam, orações eram feitas e o descanso era visto como um ato de obediência a Deus. Era um tempo de renovação não apenas física, mas espiritual. No centro de Jerusalém, o templo se erguia imponente, símbolo do poder divino e terreno. Era mais que um local de adoração, era o coração pulsante da nação. Os sacerdotes, conhecidos como Kohanim, e os levitas exerciam funções cruciais. Não apenas realizavam os sacrifícios e rituais, mas também eram guardiões do conhecimento, professores da lei e juízes em questões complexas. A estrutura social seguia uma hierarquia rígida. O pai de família detinha a autoridade máxima em seu lar, reflexo de uma sociedade patriarcal bem definida. As decisões importantes passavam por sua aprovação, e seu dever era garantir não apenas o sustento, mas também a orientação espiritual de todos sob seu teto. Estrutura social. O dia a dia em Israel antiga era marcado pelo trabalho árduo. A maioria da população se dedicava à agricultura, artesanato ou comércio. Os camponeses cultivavam a terra. Os artesãos produziam utensílios essenciais e os comerciantes mantinham ativo o fluxo de mercadorias. Em meio a essa rotina, também existiam os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. O poder político estava distribuído entre diferentes esferas.
Os reis governavam com autoridade temporal, os juízes mediavam conflitos e os sumos sacerdotes garantiam a observância das leis divinas. Mas havia ainda uma força única e poderosa: os profetas. Estes homens, escolhidos por Deus, não temiam denunciar injustiças ou alertar sobre as consequências do pecado, mesmo que isso significasse confrontar reis e sacerdotes. Uma característica marcante daquela sociedade era seu rigoroso código moral. Não era suficiente apenas seguir as regras, era necessário viver em santidade. As leis não tratavam apenas de crimes e punições, mas estabeleciam padrões elevados de comportamento ético e social. Satanás, através dos povos vizinhos, constantemente tentava corromper essa estrutura social e religiosa. As nações pagãs, com seus rituais e deuses, representavam uma ameaça constante à pureza da fé israelita. Era uma batalha espiritual intensa e diária. Mas espere, ainda tem mais. Você sabia que os crimes eram julgados de forma pública e que algumas punições eram extremamente severas? E que o casamento não era apenas uma questão de amor, mas um verdadeiro contrato de sobrevivência? Ainda vamos falar sobre as guerras que moldaram Israel, os papéis das mulheres e os mistérios sobre a sexualidade naquela sociedade. Prepare-se, porque algumas dessas revelações vão te surpreender. O dia a dia na sociedade. O sol ainda não havia nascido quando o primeiro galo cantava nas antigas terras de Israel. Nas casas simples de barro e pedra, famílias inteiras se levantavam para iniciar mais um dia de trabalho árduo. O cotidiano em Israel antiga era uma mistura de simplicidade e devoção, onde cada atividade tinha seu propósito tanto para a sobrevivência quanto para a adoração a Deus. Nos campos, o trabalho começava cedo. Os agricultores saíam com suas ferramentas rudimentares para cultivar trigo e cevada, produtos essenciais para a alimentação diária. As vinhas exigiam cuidados constantes, e os olivais precisavam de atenção especial para produzir o precioso azeite, usado tanto na alimentação quanto nas lâmpadas que iluminavam as casas à noite. O som dos animais ecoava por toda parte. Ovelhas e cabras pastavam nas encostas rochosas, enquanto os bois eram utilizados para arar a terra. Cada animal tinha sua importância. As ovelhas forneciam lã para as vestimentas, as cabras produziam leite e os bois eram fundamentais para o trabalho pesado nos campos. Os mercados locais eram centros de intensa atividade. Comerciantes organizavam suas mercadorias desde cedo, prontos para um dia de negociações. Caravanas chegavam trazendo produtos exóticos de terras distantes, especiarias, tecidos finos, cerâmicas. Mas os impostos eram pesados, especialmente durante o domínio romano, e muitos lutavam para sobreviver após pagar suas obrigações ao império. As habitações refletiam claramente as diferenças sociais da época. Para a maioria da população, a casa consistia em um único cômodo, construído com materiais simples, paredes de barro e pedra, sustentadas por vigas de madeira. O telhado plano, feito de palha e barro compactado, servia como área de descanso nas noites quentes de verão e local para secar grãos e frutas. Os mais abastados viviam em residências maiores, com pátios internos que proporcionavam privacidade e frescor. Suas casas contavam com cisternas próprias para armazenar água, um luxo considerável em uma terra onde a água era preciosa. Enquanto isso, os mais pobres dependiam de fontes públicas e poços comunitários. A questão da higiene era particular. Os banhos aconteciam em rios ou estabelecimentos públicos, mas o foco principal estava na purificação ritual, não na limpeza física. As abluções religiosas eram realizadas em momentos específicos do dia, seguindo as prescrições da lei mosaica. As vestimentas eram simples, mas funcionais. Os homens usavam túnicas longas, presas à cintura por um cinto.
Por cima, um manto servia tanto para proteção contra o clima, quanto como cobertor durante a noite. As mulheres se vestiam com modéstia, usando vestidos compridos e véus que cobriam seus cabelos, especialmente em público. A qualidade das roupas também marcava as diferenças sociais. O linho, material mais fino e confortável, era privilégio dos ricos. Os pobres se contentavam com tecidos de lã mais grosseira, que, embora menos confortáveis, cumpriam sua função de proteção. As sandálias de couro eram o calçado comum a todos, protegendo os pés das pedras e do solo escaldante. O ciclo diário era marcado pelo ritmo do sol. O trabalho começava ao amanhecer e continuava até o entardecer. As refeições eram simples: pão, azeitonas, figos e, ocasionalmente, carne. O vinho, diluído com água, era a bebida comum, mais segura que a água pura em muitas situações. Satanás tentava constantemente corromper essa vida simples através da inveja e da cobiça. As diferenças sociais, embora existentes, não deveriam separar o povo de Deus. No entanto, o inimigo usava essas distinções para semear discórdia e afastar as pessoas dos princípios divinos. Se você se identificou com a simplicidade e a força dessa antiga sociedade, compartilhe nos comentários. Quero viver com propósito como o povo de Deus. Sua declaração é um testemunho de que os valores eternos permanecem relevantes. O próximo capítulo trará revelações surpreendentes sobre como as famílias se organizavam e educavam seus filhos, mantendo viva a chama da fé através das gerações. As mulheres e os relacionamentos em Israel antiga. Tradições surpreendentes. A vida das mulheres em Israel antiga revela aspectos fascinantes e, por vezes, surpreendentes da sociedade bíblica. Imagine uma jovem de apenas 12 ou 13 anos sendo preparada para o casamento, uma realidade muito diferente da que conhecemos hoje. Naquela época, os casamentos eram verdadeiros acordos comerciais entre famílias, onde o amor romântico raramente era considerado. O processo de casamento em si era intrigante. O noivo precisava pagar um dote à família da noiva, uma prática que funcionava como uma espécie de seguro para a mulher em caso de viuvez ou divórcio. O valor variava conforme a posição social da família e podia incluir dinheiro, gado, terras ou outros bens valiosos. A posição da mulher na sociedade israelita antiga apresentava contrastes notáveis. Por um lado, existiam figuras extraordinárias como Débora, que atuou como juíza e líder militar, demonstrando que as mulheres podiam alcançar posições de poder em circunstâncias excepcionais. Por outro lado, a maioria vivia sob rígido controle patriarcal, devendo obediência primeiro ao pai e depois ao marido. Um aspecto particularmente interessante era a lei do levirato. Se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão tinha a obrigação de casar-se com a viúva para dar continuidade à linhagem do falecido. Esta prática garantia proteção às viúvas e preservava as heranças familiares. Mas também revela como a sociedade via o casamento primariamente como meio de preservação da família e do patrimônio. Os direitos e deveres conjugais eram claramente estabelecidos. O marido tinha 3 obrigações básicas com sua esposa: prover alimento, vestimenta e intimidade conjugal. Curiosamente, a negação destes direitos por parte do marido podia ser motivo para a mulher solicitar intervenção das autoridades religiosas, embora apenas os homens tivessem o direito de iniciar o divórcio. As leis sobre pureza ritual impactavam profundamente a vida das mulheres. Durante o período menstrual, elas eram consideradas impuras e precisavam se afastar não apenas das atividades religiosas, mas também do convívio social normal. Após este período, realizavam um ritual de purificação no mikve, um banho ritual específico para estas ocasiões. O adultério era tratado com extrema severidade, podendo resultar em pena de morte para ambos os envolvidos.
No entanto, existia um curioso ritual descrito em Números 5, conhecido como as águas amargas, usado quando havia suspeita de infidelidade, sem provas concretas. Era um procedimento complexo que demonstra como a sociedade lidava com questões de fidelidade conjugal. A educação das mulheres focava principalmente nas habilidades domésticas e nos preceitos religiosos básicos. Enquanto os meninos eram enviados para estudar a Torá com os escribas, as meninas aprendiam em casa com suas mães as artes de administrar um lar, preparar alimentos e cuidar dos filhos. Algumas, no entanto, especialmente as de famílias mais abastadas, podiam receber educação mais ampla. O controle da sexualidade era rigoroso e baseado em preceitos religiosos. O sexo era visto como sagrado dentro do casamento, tendo como principais objetivos a procriação e a continuidade do povo. A homossexualidade era estritamente proibida pela lei mosaica, assim como qualquer forma de relacionamento fora do casamento. As viúvas sem filhos enfrentavam situações particularmente delicadas. Sem a proteção de um marido ou filhos adultos, muitas dependiam da caridade da comunidade ou precisavam retornar para a casa de seus pais. A lei mosaica incluía provisões específicas para proteger viúvas e órfãos, demonstrando uma preocupação social com os mais vulneráveis. Se esta jornada pela história dos relacionamentos em Israel antiga despertou sua curiosidade, comente. As tradições antigas nos ensinam sobre valores. É fascinante observar como muitas dessas práticas influenciaram a formação de valores que persistem até hoje. Se você acha que já descobriu tudo sobre a vida em Israel antigo, pense de novo. Ainda vamos revelar como funcionava a justiça na época, e algumas leis eram impiedosas, e até o impacto das guerras no dia a dia do povo. Cultura e entretenimento. As ruas de Jerusalém vibravam com o som de harpas e símbolos. O povo subia em caravanas para as grandes festas, suas vozes ecoando pelos vales enquanto entoavam os salmos de ascensão. Em Israel antiga, cultura e entretenimento não eram apenas diversão. Eram expressões profundas de fé e identidade comunitária. O Templo de Jerusalém era o epicentro dessas celebrações. Durante as grandes festas, dezenas de milhares de peregrinos convergiam para este local sagrado. O edifício, imponente em sua arquitetura, testemunhava as mais grandiosas manifestações culturais do povo. Os levitas, organizados em turnos, apresentavam elaboradas performances musicais, usando instrumentos como harpas, alaúdes, símbolos e trombetas. A Páscoa, conhecida como Pessach, transformava completamente a rotina das famílias. Por 7 dias, o povo celebrava a libertação do Egito. As casas eram completamente limpas de todo fermento, e as famílias se reuniam para a refeição do Seder, onde a história do Êxodo era recontada através de símbolos e alimentos especiais. Era um momento de renovação da identidade nacional e espiritual. 50 dias após a Páscoa, vinha Pentecostes, Shavuot. Esta festa marcava não apenas a colheita do trigo, mas também celebrava o momento em que a lei foi entregue no Monte Sinai. Os primeiros frutos eram oferecidos no templo, e o povo passava a noite estudando a Torá. Uma tradição que persiste até hoje entre os judeus. A festa dos tabernáculos, Sukkot, era particularmente fascinante. Durante 7 dias, as famílias construíam e habitavam em cabanas temporárias, relembrando o período de peregrinação no deserto. As ruas se transformavam em um mar de tendas decoradas com frutas e ramos, criando uma atmosfera única de alegria e gratidão. Nas noites comuns, longe das grandes festas, o entretenimento tinha um caráter mais íntimo e familiar. As pessoas se reuniam em suas casas ou pátios para contar histórias. Os anciãos compartilhavam relatos dos patriarcas, das guerras, dos milagres e das profecias.
Essas narrativas não eram mero passatempo, eram a forma de preservar a memória coletiva e transmitir valores às novas gerações. A música permeava todos os aspectos da vida. Os salmos, muito além de textos sagrados, eram verdadeiras canções populares. Havia melodias para diferentes ocasiões, lamentações para funerais, cânticos de amor para casamentos, hinos de batalha para a guerra e canções de trabalho para tornar mais leve o labor diário nos campos. As mulheres tinham papel especial nas celebrações. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em danças com tamborins após a travessia do Mar Vermelho. Esta tradição de mulheres dançando e cantando em celebrações continuou ao longo da história de Israel, como vemos no caso de Débora e outras líderes femininas. Os festivais não eram apenas momentos de alegria, eram oportunidades de fortalecer os laços comunitários. Famílias compartilhavam refeições, histórias eram trocadas, notícias de terras distantes eram divulgadas e até mesmo negócios eram realizados. Era também quando jovens de diferentes regiões se conheciam, levando muitas vezes a novos casamentos. O vinho tinha papel central nas celebrações, mas seu consumo era regulado por normas sociais e religiosas estritas. Era visto como presente de Deus para alegrar o coração do homem, mas seu abuso era fortemente condenado. As refeições festivas eram momentos de comunhão, não de excesso. Se estas antigas celebrações despertaram seu interesse em conhecer mais sobre as raízes de nossa fé, comente: quero celebrar como o povo de Deus. Suas tradições nos ensinam sobre a importância da comunidade e da gratidão. No próximo capítulo, vamos descobrir como era feita a justiça contra crimes em Israel, as punições e mais justiça em Israel antiga. Nas antigas ruas de Jerusalém, junto aos portões da cidade, os anciãos se reuniam para julgar as causas do povo. O sistema judicial de Israel antiga era único e intrigante, fundamentado não em códigos humanos, mas na Torá, a lei divina. Era um sistema que buscava equilibrar justiça e misericórdia, embora suas punições pudessem parecer severas aos olhos modernos. Uma das características mais fascinantes deste sistema era a exigência de 2 ou 3 testemunhas para qualquer condenação. Não bastava uma única pessoa acusar alguém de um crime. Era necessário o testemunho de pelo menos 2 indivíduos idôneos. Esta regra protegia contra acusações falsas e demonstrava uma surpreendente preocupação com a justiça processual. Os crimes mais graves recebiam punições extremas. O assassinato intencional, a idolatria e o adultério podiam resultar em pena de morte. No entanto, o processo para chegar a tal sentença era rigoroso. As testemunhas não apenas precisavam confirmar o crime, mas também eram as primeiras a executar a sentença, um peso psicológico que certamente fazia muitos pensarem 2 vezes antes de testemunhar. O sistema de punições para crimes contra a propriedade revela aspectos interessantes da sociedade. Um ladrão não era simplesmente preso. Ele precisava restituir o dobro do que havia roubado. Em alguns casos, a restituição podia chegar a 4 ou 5 vezes o valor do bem. O objetivo não era apenas punir, mas restaurar a ordem social e compensar a vítima. As cidades de refúgio eram uma inovação notável. 6 cidades foram designadas como locais onde pessoas que haviam cometido o homicídio acidental podiam buscar proteção contra a vingança dos familiares da vítima. Era uma forma de distinguir entre crime intencional e acidente, oferecendo proteção legal ao inocente. Os juízes não eram profissionais como hoje. Eram anciãos respeitados da comunidade, conhecedores profundos da lei. Eles se sentavam nos portões da cidade, onde todos podiam assistir aos julgamentos.
A justiça era um espetáculo público, servindo tanto para resolver disputas quanto para educar a comunidade sobre a lei. O falso testemunho era considerado um crime gravíssimo. A lei estabelecia que a pessoa que testemunhasse falsamente receberia a mesma punição que pretendia infligir ao acusado. Se alguém tentasse condenar outro à morte com um falso testemunho, era o mentiroso quem enfrentava a pena capital. A justiça econômica também tinha seu lugar. A lei proibia a cobrança de juros entre israelitas e estabelecia o ano do jubileu, quando dívidas eram perdoadas e terras retornavam às famílias originais. Era um sistema que buscava prevenir a concentração permanente de riqueza e o empobrecimento extremo. O próprio conceito de justiça era diferente do nosso. Não se tratava apenas de punir o mal, mas de restaurar o equilíbrio social e espiritual. A ideia de que o pecado contamina toda a comunidade levava a uma responsabilidade coletiva pela manutenção da justiça. Os casos mais complexos eram levados aos sacerdotes no templo. Eles não apenas julgavam questões religiosas, mas também atuavam como corte superior em casos difíceis. Era uma fusão única de lei religiosa e civil, refletindo a visão de que toda justiça verdadeira vem de Deus. Se este sistema de justiça antiga despertou sua curiosidade sobre como aplicar princípios divinos em nossa vida hoje, comente: a justiça de Deus é perfeita. Suas leis nos ensinam sobre equidade e responsabilidade. No próximo capítulo, vamos explorar como a guerra e a defesa eram organizadas em Israel antiga, revelando estratégias surpreendentes de sobrevivência em um mundo hostil. Poder e conflito. As ruas de Jerusalém testemunharam séculos de conflitos e disputas pelo poder. Israel, situada em uma posição estratégica entre grandes impérios, vivia sob constante pressão externa e tensões internas que moldaram profundamente sua história. Era uma terra onde política e religião se misturavam de forma inseparável. Os conflitos internos eram particularmente intensos entre diferentes grupos religiosos. Os fariseus e saduceus, embora ambos judeus, tinham visões radicalmente diferentes sobre como interpretar e viver a lei. Os fariseus acreditavam na tradição oral além da lei escrita e na ressurreição dos mortos. Já os saduceus, que vinham da elite sacerdotal, rejeitavam essas ideias, aceitando apenas a Torá escrita. O domínio romano trouxe uma nova dinâmica política para a região. Roma governava através de uma estrutura complexa que incluía reis locais como Herodes, o Grande. Herodes era um governante controverso. Por um lado, empreendeu grandes projetos de construção, incluindo a expansão do templo. Por outro, era conhecido por sua crueldade e paranoia, chegando a executar membros de sua própria família. A revolta dos Macabeus foi um dos episódios mais dramáticos da história de Israel. Embora tenha ocorrido antes do período romano, durante o domínio seleucida, esta rebelião estabeleceu um padrão de resistência contra dominadores estrangeiros. O levante começou quando o rei Antíoco IV Epifânio tentou forçar os judeus a abandonarem suas práticas religiosas, provocando uma reação que levou à reconquista e purificação do templo. As tensões com Roma eram constantes. Os judeus resistiam à imposição da cultura greco-romana e aos pesados impostos. Diversos movimentos messiânicos surgiam, prometendo libertação do jugo estrangeiro. Estes movimentos frequentemente terminavam em revoltas sangrentas, brutalmente reprimidas pelos romanos. O ápice deste conflito ocorreu em 70 d.C., quando os romanos, sob o comando de Tito, destruíram o Templo de Jerusalém. Este evento foi catastrófico para o judaísmo antigo. O centro da vida religiosa, o local onde os sacrifícios eram realizados, foi reduzido a ruínas. Apenas o Muro Ocidental, conhecido como Muro das Lamentações, permaneceu como testemunha daquela época.
A destruição do templo marcou não apenas o fim de uma era, mas forçou uma transformação profunda no judaísmo. Sem o templo, o culto baseado em sacrifícios teve que ser substituído por orações e estudo da Torá. Os rabinos assumiram o papel antes desempenhado pelos sacerdotes e as sinagogas se tornaram o novo centro da vida religiosa. Os romanos introduziram mudanças significativas na administração da região. Dividiram o território em províncias, estabeleceram novos impostos e introduziram suas próprias leis, embora permitissem aos judeus manter certas práticas religiosas. O governo era uma mistura complexa de autoridade romana, realeza cliente e liderança religiosa judaica. A presença romana também trouxe desenvolvimento econômico e urbanização. Cidades foram construídas ou expandidas seguindo o modelo greco-romano, com teatros, banhos públicos e outros elementos da cultura helenística. Esta modernização, no entanto, era vista com desconfiança por muitos judeus que a consideravam uma ameaça à pureza de sua fé. Os zelotes, um grupo radical que se opunha ferozmente ao domínio romano, realizavam ataques frequentes contra as forças de ocupação e contra judeus que colaboravam com Roma. Sua resistência culminou na última grande revolta, conhecida como Revolta de Bar Kokhba, 132-135 d.C., que resultou em devastação ainda maior para o povo judeu. Se estas lutas antigas, pela preservação da fé e da identidade, tocaram seu coração, comente. A fé sobrevive às maiores provações. Agora vou revelar as maiores curiosidades sobre Israel naqueles tempos, segredos e curiosidades de Israel antiga. A medicina em Israel antiga era uma mistura fascinante de práticas espirituais e conhecimentos práticos. Os médicos utilizavam ervas como mandrágora, que era considerada um afrodisíaco natural, e bálsamo de Gileade, famoso por suas propriedades curativas. Curiosamente, o Mar Morto já era um centro de cura. As pessoas viajavam de longe para se banhar em suas águas minerais e usar seu barro medicinal. A comunicação entre cidades era mantida através de um engenhoso sistema de sinais de fogo nas montanhas. Quando a lua nova era avistada em Jerusalém, iniciando um novo mês, uma cadeia de fogueiras era acesa de monte em monte, levando a notícia até a Babilônia em questão de horas, um WhatsApp da antiguidade. As crianças tinham brinquedos surpreendentemente similares aos de hoje. Arqueólogos encontraram bonecas de cerâmica, pequenos animais de barro e até mesmo um jogo parecido com o peão. Os meninos praticavam com fundas desde cedo, não apenas para se tornarem guerreiros como Davi, mas também para proteger rebanhos de predadores. A perfumaria era uma arte sofisticada. O incenso usado no templo seguia uma receita exclusiva. Era proibido por lei fazer uma cópia para uso pessoal. Os perfumistas eram artesãos respeitados e suas criações eram tão valiosas que algumas essências custavam mais que ouro. Na culinária havia práticas intrigantes. O pão era assado diariamente, mas em dias de Shabat usavam uma técnica especial para mantê-lo quente por 24 horas. Enterravam as travessas em areia quente. O vinho era sempre misturado com água. Beber vinho puro era considerado um costume bárbaro. A arquitetura tinha segredos engenhosos. Em Jerusalém, existia um sistema de túneis e aquedutos impressionante. O túnel de Ezequias, escavado na rocha sólida no século 8 a.C., ainda existe hoje. Uma obra-prima da engenharia antiga com 533 metros de extensão. As práticas de agricultura eram surpreendentemente avançadas. Os fazendeiros desenvolveram um sistema de terraços nas encostas das montanhas que ainda pode ser visto em Israel. Utilizavam técnicas sofisticadas de irrigação e entendiam a importância da rotação de culturas, conceitos que só foram redescobertos na Europa séculos depois. O comércio tinha peculiaridades interessantes.
As moedas eram pesadas, não contadas, pois seu valor era baseado no peso do metal. Comerciantes carregavam balanças de precisão em seus cintos. Algumas transações eram feitas tirando a sandália, um gesto legal que simbolizava a transferência de propriedade. A maquiagem e os cosméticos eram importantes mesmo naquela época. O kohl, um delineador feito de minérios moídos, não era apenas decorativo. Protegia os olhos contra o sol forte e infecções. Arqueólogos encontraram paletas de maquiagem com mais de 2.500 anos. Os casamentos tinham costumes únicos. Antes da cerimônia, a noiva tomava um banho ritual e passava 7 dias usando roupas brancas. O noivo tinha que provar que podia sustentar uma família, mostrando uma quantidade específica de dracmas de prata aos pais da noiva. Na educação, usavam técnicas mnemônicas fascinantes. As crianças aprendiam o alfabeto associando cada letra a um objeto, uma prática que sobrevive no hebraico moderno. Os estudantes mais avançados eram incentivados a balançar o corpo durante o estudo, um movimento que, acreditava-se, ajudava na memorização. E atenção, se você ficou impressionado com estas revelações sobre a vida em Israel antiga, você precisa conhecer a história que abalou as bases da moralidade humana. Clique agora no vídeo na tela para descobrir Assim Era a Vida em Sodoma e Gomorra. Você vai conhecer as práticas chocantes que levaram à destruição dessas cidades.